Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a classe O Fundamento, da Access Consciousness. Essa classe é simplesmente fantástica. Elas são 3 dias e meio de puro deleite, onde você vai fazer uma atualização do teu HD interno. É onde você vai trabalhar uma série de questões, como, por exemplo, sexualidade, religião, consciência financeira, relacionamento, seja ele na carreira, seja ele no pessoal, seja ele no familiar. Vai trabalhar questões relativas à sua generosidade, sua caridade, a maneira como você se percebe no planeta, no mundo. E nós vamos também trabalhar as questões relativas a abuso, de todos os tipos. O gaslight, por exemplo, né, que é um abuso psicológico extremo. E nesse caso nós vamos trabalhar várias maneiras de abuso. Por exemplo, abuso de autoridade, abuso de poder, abuso sexual, que geralmente é o último, quando você já está meio que derrubado, você chega nesse lugar. Porque geralmente no abuso existe uma permissão interna nossa. E isso a gente vai trabalhar bastante bem dentro dessa situação. Mas tem uma questão dentro dessa classe do fundamento que eu particularmente acho espetacular, que é você estar num grupo onde o facilitador está facilitando as pessoas e trazendo aqueles conteúdos de uma forma divertida, inclusiva, onde todo mundo pode perguntar, fazer e acontecer. E ao facilitar a pessoa que está do seu lado, e dependendo da clareza com que ela traz, ou da profundidade de como aquilo é feito, você se toca que de repente você tinha aquilo. Você fala, peraí, mas essa pessoa está falando isso e eu não tinha consciência a respeito. Agora que eu tenho consciência, peraí. Então, peraí, isso também aconteceu comigo. Isso é que é legal de você trabalhar em grupo, né? E aí você trabalhar com essas ferramentas que trazem cada vez mais clareza ao nosso sistema. Fica muito mais fácil, depois disso, você fazer novas escolhas, porque o teu HD está sendo atualizado. Às vezes eu coloco também, quando a gente fala, então vou atualizar, hoje eu sou um adulto e às vezes eu ajo como criança. O que é que às vezes acontece? Vou dar um exemplo bem interessante, que é assim, lá atrás, para quem é da minha geração talvez, se dizia o seguinte, não fale com estranhos. Se você fala com estranhos, você pode ser raptado, você pode ser sequestrado, você pode ser o que seja. E naquela época atrás, nas cidades do interior, existiam os circos que vinham eventualmente fazer. Era uma alegria ir para o circo, né? Então, existia uma lenda que se você fala com qualquer pessoa, ou se você fala com alguém que era do circo, eles poderiam fazer uma mágica, te raptar, te sequestrar e te levar. Então, de repente, era uma coisa que ainda hoje, em algumas famílias, ainda se fala isso. Não fale com estranhos, procure se manter calado, quieto, retraído e tal. Só que a nossa vida, a nossa sociedade mudou. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade completamente digital, em que falar, fazer vídeos, se expor, fazer e acontecer, é o que se requer nesse momento. Por exemplo, se você não tem e-mail, você não tem uma identidade digital. Não tem como alguém te localizar ou te mandar. Se você não tem um site, ou um canal do YouTube, ou um Instagram, ou um Facebook, como é que as pessoas vão te encontrar? Ou seja, as redes sociais hoje fazem parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso background. Você pode desejar isso ou não, querer ou não, mas isso é uma realidade. Então, de repente, hoje, o que é que se requer? Que você vá a uma festa ou que você vá a alguma situação qualquer social e que você pratique o network, né? Que você trabalhe a sua rede de contatos. Se você tem ainda aquela mentalidade de que se eu conversar com as pessoas eu serei roubado, eu serei sequestrado, eu serei raptado, e isso não é legal, ou isso politicamente não é correto, o que é que está acontecendo? Você acaba restringindo o seu networking. E hoje eu percebo que algumas pessoas que têm dificuldade em falar em público, ou de repente dificuldade de conversar, de se soltar, ou de fazer contatos, pode ser que tenha isso lá atrás no seu inconsciente. Não, eu não posso fazer contato com estranhos, isso não é bem quisto, isso não é bem visto, e de repente você fica de uma forma mais isolada, o que a gente poderia chamar talvez de timidez lá no passado, seria uma forma de você estar. E a hora que você percebe que, opa, peraí, não, isso aqui é coisa minha do passado, isso foi uma ideia ou um ponto de vista que eu criei, ou que eu comprei dos outros, mas isso não é verdadeiro para mim. E aí você se coloca de uma outra maneira e você passa a fazer isso com muito mais facilidade. Tem muita gente que virou a chave nas barras de Axis. Aliás, para você fazer essa classe do fundamento, você tem que ter feito as barras antes.
é o único pré-requisito em qualquer época. E tem muitas pessoas que falam para mim, poxa vida, quando eu fiz a classe de barras de Axis, a minha chave virou, algo fez clique, o que é maravilhoso, é a entrada para que você possa ter a consciência expandida utilizando todas essas ferramentas do Access Consciousness. E aqui no fundamento, a mesma coisa ocorre. Tem pessoas que falam, puxa vida, era aqui que eu requeria fazer o clique. Porque às vezes é a questão financeira, você trabalha pra caramba, ganha legal, mas você não consegue reter, porque o objetivo do dinheiro é ter dinheiro, não é gastar dinheiro. E muitas vezes as pessoas falam, puxa, estou ganhando muito, então eu vou gastar cada vez mais. Se você não tem uma entrada maior do que a saída, vai dar ruim no final, porque de repente você vai muito mais se endividar para manter aquele seu padrão. A mesma coisa é com relação aos relacionamentos. Os homens têm relacionamentos para ter sexo e as mulheres fazem sexo para ter relacionamento. Talvez aqui esteja uma grande sacada para todos nós que estamos nos relacionamentos. Um homem, quando ele vê uma mulher, ele deseja ela sexualmente e às vezes ele entra nesse lugar, ok, vou ter um relacionamento com essa mulher para que eu possa ter sexo mais frequentemente. Já a mulher pensa o inverso. Na maioria das vezes, isso tudo está mudando, mas isso aqui foi um estudo que o Gary Douglas fez, o fundador do Access Consciousness, da qual ele lançou 2 livros, um feminino e um masculino, colocando essas abordagens. Ele entrevistou mais de 65 pessoas em várias localidades, inclusive geograficamente diferentes ou culturalmente, e esse livro é muito legal, está disponível na loja do Access, seria o Clube dos Cavalheiros e o Clube de la Femme, que seria o Clube das Mulheres ou das Femininas e tal, tem um título um pouco mais francês. Mas a questão toda aqui está em que, para essa mulher, o relacionamento é mais importante do que a questão sexual. E, de repente, para o homem, a questão sexual é mais importante do que o relacionamento. Eu até poderia arriscar aqui dizer que é muito comum quando você percebe num relacionamento, digamos que houve um acidente, esse homem ficou acidentado, paraplégico, teve qualquer outro tipo de situação. E às vezes até essa função sexual dele é reprimida ou é dirimida ou ela não é funcional. Essa mulher dificilmente abandona esse homem. Essa mulher cuida, porque para ela o relacionamento é muito mais importante. Isso não quer dizer que ela não vá passar, digamos, vontade, ou ela não vá ficar com vontade. Eu não estou falando isso, estou falando da questão do como isso pode se colocar mais adiante. Já o inverso é diferente. Um homem está casado, ele está num relacionamento, essa mulher se acidenta, ele busca um amante, ou ele busca uma cuidadora para essa mulher, ou ele permanece com ela, mas ele vai procurar se divertir sexualmente fora da relação. Essa mulher geralmente não faz isso, porque são maneiras diferentes de perceber a mesma relação. E isso é uma coisa muito legal da gente trazer e da gente conversar, né, em grupo, porque às vezes isso pode salvar o seu casamento, a sua relação, porque de repente você não está atentando que somos diferentes e buscamos atitudes e atividades ou percepções dentro da relação de uma forma diferente. Então, se de repente você está nesse lugar e você é uma mulher e está nos assistindo, como seria você rever essa postura? Se seu marido, seu companheiro, seu namorado percebe e deseja você mais sexualmente falando, como seria se você pudesse se dispor? Isso se não for para você um transtorno, se não for uma agressão interna. A mesma coisa o homem, né? Perceber que, puxa, eu estou querendo tanto fazer sexo, acho que isso é tão importante, mas de repente para minha mulher é mais importante o relacionamento. Então, como seria se nós pudéssemos ser mais cavalheiros? Vamos oferecer flores, vamos sair para jantar, vamos cortejar, vamos ser cavalheiros, porque de repente essa é outra questão. A mulher, ela não vai para a cama simplesmente. Ela gosta de ser conquistada. Então, é a frase que você falou de manhã, é o papo que você falou à tarde, é a mensagem que você mandou, é o convite, é o humor, é a diversão. Porque a mulher, ela gosta do conjunto da obra, não é uma parte. Nós às vezes, somos muito visuais. Olhamos isso, olhamos aquilo, e aquilo nos estimula. E, de repente, para as mulheres, isso não é exatamente assim. E é legal perceber, numa classe de 3 dias e meio, essas diferenças. E aí começam a surgir uma série de informações e perguntas sobre relacionamentos, onde a gente pode aprofundar
muito mais esse tema. E eu percebo, muitas das pessoas que vêm, principalmente as mulheres, já que o nosso público basicamente é muito mais feminino, essa é outra questão que eu também quero abordar daqui a pouco, essas mulheres, quando voltam para casa, elas voltam modificadas. E elas percebem a modificação e elas implementam modificações, mudanças no comportamento dela e da relação, e a maioria dos homens ficam bastante felizes e contentes. Então, você casal, se puder vir para uma classe dessa, será maravilhoso. Se não, vem um de vocês primeiro, depois vem o outro, e aí o mais importante nessa relação é o encontro. Com relação aos homens, essa é uma questão que eu gostaria muito de ter mais clareza. Qual a razão da maioria das mulheres virem muito mais para essas classes nossas do Access Consciousness, onde traz muito mais expansão da consciência e clareza sobre as questões? Vou falar o meu interessante ponto de vista, tá? A minha percepção é que as mulheres, elas são mais abertas para os relacionamentos, elas são mais abertas para as terapias, para as questões do autoconhecimento, e elas estão bastante empoderadas dentro desse lugar. E elas não têm julgamento. Uma mulher, ela faz qualquer tipo de procedimento, se ela gostar, ela repete, se ela não gostar, ela falou, valeu, ela vai embora. Já o homem, em muitos casos, ele faz caso do tipo, eu vou fazer isso, eu vou pagar tanto, qual que é o meu retorno? Eu vou ficar lá quanto tempo? Isso vai me trazer o quê? É muito um jogo meio que transacional, toma lá da cá, eu vou investir X, eu vou ficar 3 dias e meio, e em compensação eu vou trazer o quê? É como se as mulheres baixassem mais facilmente as barreiras, elas tivessem menos projeções ou expectativas sobre o que as coisas vão acontecer. Só que hoje uma realidade que a gente está enfrentando, e eu vejo isso muito fortemente nas minhas classes, é que as mulheres evoluíram, elas se tornaram independentes, elas ganham mais, elas são até muito mais poderosas. Muitas empresas hoje, os CEOs, quase todos são mulheres, porque as mulheres, elas lideram de uma maneira beta, é conscienciosa, é através do diálogo, é através da conversa, enquanto que os homens, a grande maioria, é aquela forma alfa, é assim, acabou, é o poder e tal, não sei o quê. Claro que você tem homens que trabalham ou que lideram com essa forma beta. Mas essa mulher empoderada, ela não quer mais um homem, nós foi, nós vai, sabe? Ela não quer um homem só para fazer sexo. Ela quer um homem para se relacionar, para trocar ideia, para tomar um vinho, para ir ao teatro, para ir para o cinema, para ler um livro, para discutir um livro, para assistir um podcast junto, para participar de um podcast. Ela quer uma interação ainda maior. E, infelizmente, uma boa parcela de nós homens ainda está um pouco alijado, distanciado desse universo. Então, fica difícil esse encontro, porque essa mulher mais evoluída, mais expandida, ela quer realmente um companheiro. Ela não quer só uma pessoa, um protetor, um leão de chakra ou alguém com quem ela possa fazer sexo. Porque sexo por sexo ela faz da maneira que ela quiser. Inclusive, ela pode utilizar os brinquedinhos dela, que de repente é até difícil para a gente concorrer com esses brinquedinhos, né? Mas essa é uma dica. Se você é homem e está me assistindo aqui agora, reflete sobre, baixa as barreiras, participa mais de uma classe dessa, escolhe o seu facilitador, esse cara eu não vou com a cara dele, esse aqui eu gostei, eu vou, essa daqui me chamou mais atenção. Vai lá, testa, experimenta e sai um pouco desse lugar das expectativas, sai um pouco desse lugar das projeções e às vezes até da própria rejeição, né? Porque de repente você sozinho, ou um homem, ou 2 homens, ou 3 homens, num grupo com 10 mulheres, 20, 30, 50 mulheres, às vezes fica um pouco assustador, porque as mulheres falam bastante, os homens são mais calados, e ele não busca, às vezes, o espaço dele. Levanta a mão e fala, olha, por favor, eu gostaria de falar e tal. Tem como a gente sair desse lugar. Para mim, o mais importante nessas questões relativas ao relacionamento é o encontro. E para que esse encontro possa ser mais gostoso para ambas as partes, de repente esse homem poderia, se ele escolhesse, é claro, estar com a consciência um pouco mais expandida. Isso é o que a maioria das mulheres deseja e elas até falam para mim também durante essas questões, nesses cursos. Uma outra questão que eu percebo que muda muito dentro do fundamento é a questão relativa a como você se vê. De repente, você tem a síndrome da Madre Teresa do Calcutá ou você tem, de repente, a síndrome do São Francisco de Assis. Você está aqui para ajudar os outros ou você está aqui para se ajudar? Aliás, ajuda é uma superioridade, né? Eu facilito as pessoas, eu não ajudo elas. E elas vão escolher o que elas escolherem. E o que elas escolherem, para mim, está certo. Porque não existe certo nem errado, só existe escolha.
Então, ficar protagonizando aqui algo ou direcionando as pessoas, não permitindo que elas se expressem, se coloquem daquela maneira, isso não é legal, isso não traz expansão da consciência. Deixa que as pessoas possam errar, deixa que elas possam acertar. E é acertando e errando que elas vão chegar naquele lugar. E para isso nós estamos aqui, nós temos um manual, esse manual vai trazer bastante informação e dentro dessas informações você vai expandir a sua consciência. É isso, eu espero você na próxima classe. Vem comigo!